A gravação do nosso grupo de estudos de hoje. Hoje, dia 12 de julho, nós vamos falar sobre dependência emocional. E hoje nós vamos entender como a dependência emocional ela interfere na nossa vida, não apenas nos nossos relacionamentos, mas como um todo. Hoje, eu entendo que a dependência emocional ela é um dos fatores que mais prejudicam as pessoas, impedem as pessoas de avançarem na vida. Espera aí que está chegando mais gente. Então, a dependência emocional ela é um fator que impede você de ir além. Por quê? Muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente tem disposição, e a gente não consegue ir, parece que tem algo segurando a gente. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto que a questão sistêmica, ela está intrinsecamente ligada nessa questão também da dependência emocional, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo conceito. E hoje, como eu falei para vocês, eu quero levar vocês para águas mais profundas. Por quê? Quem quiser depois vai assistir lá a live que está no meu Instagram sobre dependência emocional. Mas vocês vão ver que hoje eu vou levar vocês para algo muito mais profundo. Por quê? Porque é um tema no qual eu venho me especializando. Por conta de que, das minhas próprias questões, porque a gente sempre entra nessa caminhada primeiro para cuidar da gente, e depois, dentre esse caminhar, a gente consegue conduzir outras pessoas. Então, a dependência emocional, ela é um tema que, particularmente, eu já venho me especializando há um tempo. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Então, parece que o vídeo não está... Colocou aqui. Parou a gravação. Vou tentar de novo. Não. Deu certo. Deu uma instabilidade, acho que foi no sistema. Vamos lá, então vamos começar. Quem aqui sente que tem dependência emocional? Maria, a Ana Carolina, a Neves. Mais alguém sente que tem? Ok. Bom, a dependência emocional, ela é... Eu trouxe minha colinha. Hoje a gente não vai ficar muito nos textos. Depois eu vou explicar o porquê que a gente não vai ficar muito nos textos. Porque eu resolvi fazer aqui um compilado de alguns conhecimentos que eu venho adquirindo, que é sobre essa questão da dependência emocional. Aqui está chegando mais gente. Então, eu peguei todo o aprendizado que eu tive com a professora Daniela Flieger, que ela também é professora de constelação familiar, não sei se alguém conhece a Daniela Flieger, e ela trabalha nessa área da psicanálise, trabalha muito com dependência, codependência, todas essas questões. Então, fiz a formação dela nessa parte de codependência, e aí vocês já vão entender o que a codependência tem a ver com a dependência emocional. E aí eu quis também trazer vários conhecimentos do Bert Hellinger, por quê? Bert Hellinger, quando ele criou as constelações familiares, ele fez isso baseado em vários conhecimentos que ele tinha. E um deles é a psicanálise. Então, a psicanálise, ela permeia o trabalho do Bert também. Eu sou psicanalista? Não. Mas eu estudo muito essa parte. Eu não tenho uma formação específica em psicanálise. Eu fiz, sim, a formação em codependência e constelação familiar, entre outras formações, mas isso não vem ao caso. E também gostaria de trazer amarrado todas essas questões com o conhecimento que eu venho adquirindo através do meu mentor, Elton Euler, também, que ele traz isso numa outra abordagem, mas ele aprofunda bem na dependência emocional. E eu vejo todos os dias, depoimentos de pessoas, quando se livra da dependência emocional, decolando na vida, tá? Então, para que vocês percebam o quanto esse conhecimento ele é valioso. Mas vamos lá, o que seria a dependência emocional? Um conceito. Ele é um transtorno de personalidade, ele é um distúrbio de prioridade, onde aquela pessoa ela deixa de ter o controle da própria vida e ela começa a viver em função da expectativa e da opinião dos outros, onde o que o outro faz interfere
no meu núcleo, ou quando eu também me sinto no direito de interferir no núcleo do outro. A gente vai entender aqui que existem dois tipos de dependência emocional. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: uma das principais causas da dependência emocional é o movimento do amor interrompido. E engraçado que o campo, né, ele vai trazendo as informações, porque antes de vocês escolherem esse tema, eu coloquei lá no grupo um texto que a gente já estudou sobre movimento de amor interrompido. Então, Kelly, qual seria assim a raiz da dependência emocional? É o movimento do amor interrompido, tá? Mas hoje nós vamos falar disso de uma forma mais detalhada, para que vocês consigam compreender todas as consequências e como que isso se desenvolveu. Então, quando a gente fala em dependência emocional, ela, na verdade, é um transtorno que está dentro da codependência. O que é um codependente? Quer dizer, o que é a codependência? Ela, sim, é também um transtorno de personalidade, onde ela engloba vários tipos de dependência. Ele é um quadro clínico, onde ela abarca vários tipos de dependência. A dependência emocional, a dependência química, a dependência por jogos, por sexo, por álcool, por drogas, qualquer tipo de dependência. E, inclusive, o transtorno narcisista também está dentro da codependência. Então, o que a codependência é? Ela abarca tudo isso. Todos esses transtornos de personalidade estão dentro da codependência. E aí vocês vão, no decorrer aqui que eu for explicando, vocês podem ir levantando a mão, vão perguntando, porque é um assunto um pouco denso, é um assunto complexo, porque para a gente entender a dependência emocional, a gente precisa entender com profundidade a codependência. Se uma coisa está dentro da outra, é uma parte de outra, a gente precisa entender o que é a codependência. E eu diria que, vou chutar baixo, 90% das pessoas são codependentes, eu diria. Inclusive, eu sou uma codependente. Tá? Por quê? A codependência, qual seria essa diferença? Kelly, mas qual que é a diferença? Quando a gente fala de codependência, ela engloba várias coisas. Mas na nossa visão, que a gente ouve falar por aí, a gente ouve sobre o codependente clássico, um modelo clássico de codependência. O que seria? Vamos pensar num alcoólatra. É a forma mais fácil da gente entender. O alcoólatra, ele é o viciado, ele é o dependente. Só que as pessoas que convivem com ele, os filhos, a esposa, a família, eles são os codependentes. Por quê? Porque eles ficam naquela dependência emocional de como vai estar o estado daquela pessoa. E quando a gente fala em alcoólatra, não é só o alcoólatra. Existem várias situações nas famílias que causam a codependência. O alcoolismo é uma delas, o uso de drogas é outro. Se, por exemplo, na minha família eu tive uma mãe, um pai que tinham depressão profunda, qualquer transtorno que tem ali no seio da família vai trazer à tona esse transtorno codependente. A pessoa vai assumir uma personalidade codependente. Outro ponto que também é comum é quando tem filhos deficientes, por exemplo, quando tem aquela criança, o irmão mais velho é deficiente ou tem algum problema de saúde. Aí aquela mãe, ela está ali olhando, aquela família gira em torno daquela criança que está precisando de cuidados. E aí os outros irmãos, eles viram o quê? Os codependentes. Tá? Então, é mais ou menos assim que se forma a codependência. E aí, uma frase típica é: eu dependo de como você vai estar para eu estar bem. O codependente, ele depende de como a pessoa está. Então, uma mulher codependente, se o marido chega alcoolizado, ela não vai se sentir bem, certo? E muitas vezes ela não consegue sair daquela relação.
E a gente vai entender o porquê que existem relacionamentos abusivos, por que as pessoas se colocam nessa situação. Em situações que, eu não sei, eu não consigo dizer não, eu encontro pessoas que abusam da minha boa vontade, tudo sou eu que tenho que resolver, tudo sobra para mim. Por quê? Porque eu estou neste perfil do codependente. Então, a diferença, basicamente, entre a dependência e a codependência, falando da codependência clássica, tá? Lembrando que o transtorno de codependência, o quadro clínico abarca todos os tipos, que é dependente, codependente e narcisista. Ele abarca tudo isso. Mas falando da codependência clássica, do perfil codependente, significa o quê? Eu dependo de como você vai estar para eu estar bem. Então, se a minha mãe está doente, eu vou abrir mão desse monte de coisa, porque eu não vou sair de casa. Se o meu filho não sei o quê, tirando as crianças pequenas, tá, gente? Criança pequena é dependente do adulto, óbvio. Mas um filho adulto, aí eu deixo de viver minha vida porque meu filho não sei o quê. Eu deixo de viver minha vida porque a minha prima, ou minha irmã, ou não sei quem. Isso é codependência. E o dependente, ele depende de alguém ou algo para ele se sentir bem. O que o dependente, ele depende? Ou ele depende também de uma pessoa, ou ele depende de uma substância, por exemplo. Tem gente que depende da comida, claro que a gente depende de comer, mas eu digo assim, aquela compulsão, né? Todos os vícios, compulsões, eles estão ligados à dependência. Porque uma coisa é a gente comer por sobrevivência, outra coisa é a gente comer por dependência. É diferente. A bebida é a mesma coisa. Uma coisa eu bebo socialmente, outra coisa eu bebo por dependência. É totalmente diferente, certo? Então, o dependente, ele depende de alguém ou de algo, e o codependente, ele vai sempre depender de alguém. Então, a dependência emocional, ela está mais aí, dentro dessa codependência. E aí vocês vão perceber que a gente pode transitar entre um e outro. Muitas vezes a gente vai estar como dependente e a gente vai estar como codependente. Até aqui alguma dúvida? Estou vendo todo mundo com cara de nossa, quanta informação, nós estamos só começando. Então, eu vou explicar, para que vocês tenham um pouquinho mais de clareza, o perfil do dependente, do codependente clássico e do narcisista, tá? Entendendo que tudo está dentro da codependência, do quadro clínico codependência. Então, vamos começar pelo dependente, aquela pessoa que depende. Ele é tipo um filhinho da mamãe, mimado, uma filhinha da mamãe. O perfil do dependente, ele é mimado, ele tem um discurso ressentido contra os pais, sempre falta algo para ele, sabe? Ele sente que, tipo, minha mãe não deu o suficiente, meu pai não deu o suficiente, por N situações que aconteceu, ele vai sempre cobrar. Ou ele vai achar que minha mãe e meu pai davam mais atenção para o meu irmão do que para mim, para as pessoas de fora do que para mim. O dependente, ele também tem fixações na fase infantil do desenvolvimento oral. Então, o que significa? A pessoa que ela é dependente em qualquer aspecto, emocional, financeiro, que mais? Aí tem de vícios, de droga, de álcool. Toda pessoa que é dependente, ela está dentro ainda da dor infantil da criança dela. Que é uma criança o quê? Carente, às vezes birrenta, às vezes vingativa, às vezes ciumenta, às vezes até cruel. Vocês já viram criança assim? Criança é criança, gente. Criança demonstra. Criança demonstra. Tem umas que a gente fala assim, nossa, mas essa criança é malvada. Eu sempre trabalho com criança há muitos anos, né? Mais de 20 anos trabalhando com criança. E tem criança que por quê? Porque ela não vai filtrar. Ela não vai filtrar. Com o tempo, ela vai aprendendo a fazer coisas para se moldar. Mas a criança, ela vai lá, ela dá birra, ela tem ciúme do amiguinho que pegou o brinquedo,
ela vai demonstrar. Só que a gente começa a perceber no dependente essas características, não de uma forma assim tão explícita, né? Mas velada. Vocês nunca viram um adulto dando birra? Né? Querendo que o outro fizesse daquele jeito, porque o fulano não sei o quê. É mais ou menos assim. O dependente, ele geralmente ele vai para vícios como álcool, drogas. Ele também tem fixação por sexo oral. Por quê? Porque ficou preso nessa fase do desenvolvimento oral. Algum trauma aconteceu na fase oral da criança, do desenvolvimento dessa criança. Ele gosta muito ou tem dificuldade, é 880, de toque físico, geralmente gosta muito, precisa muito de abraço, ou totalmente aquilo incomoda muito. O que mais? Ele não faz nada sozinho, ele quer estar sempre com alguém. Aliás, o dependente, ele costuma gostar mais do toque físico. O codependente é que já tem aquela coisa de não gostar tanto. Ele não faz nada sozinho, ele sempre está chamando alguém. Se eu vou na... Ai, quero ir na praia. Ai, liga. Ai, fulana, vamos comigo, ciclano? Ai, vou ali. Fulano, ciclano. Ele tem dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Ele precisa sempre ter alguém por perto. O dependente, ele precisa sempre de alguém. Normalmente, o dependente, ele também depende financeiramente, geralmente da mãe, tá? Vocês nunca viram adulto aí pedindo para a mãe pagar um boleto? Então, o dependente, ele depende normalmente da mãe. Depois, quando ele casa, ele vai transferir isso para a esposa, e aí vira aquela pessoa que tem dificuldades em se manter no emprego, que tem dificuldades em prover a casa, tá? Geralmente, o dependente, ele tem dívidas, ele está sempre endividado. Quando ele não está endividado, é porque alguém pagou a dívida para ele. Aí paga, ele vai lá e faz outra. Por quê que o dependente ele está sempre endividado? Porque no íntimo dele, lá no mais profundo, ele sente que o mundo deve para ele. Por quê? Porque lá atrás, na infância, nesse movimento de amor interrompido, eu fui em direção ao amor da minha mãe, não tive. E aí eu faço o quê? Opa, eu experimentei só um pouquinho da minha mãe. E na hora que eu quis mais, opa, não tive mais. E aí? Então ficou devendo, ficou faltando. Esse sentimento de incompletude, de vazio. E como que ele preenche esses vazios? Geralmente com vícios. Com vícios diversos, bebida, drogas, enfim, os mais diversos vícios. Por quê? Porque eu preciso preencher um vazio da minha alma. Então, o que mais? Geralmente também, por ele ser dependente, é aquela pessoa que vai trabalhar no negócio da família, ou ele vai trabalhar no negócio do pai, ou no negócio da mãe, ou ele vai, quando casa, se for, não estou falando aqui mais porque nós somos mulheres, tá? Se for homem, vai trabalhar na empresa da esposa, ou a mulher vai lá e monta um negócio para ele, ou vice-versa, tá? Mesma coisa vale para o sexo oposto. Outra coisa, ele tem baixa tolerância. Ele não consegue tolerar a dor, ele não consegue tolerar a frustração, ele tem dificuldade com disciplina. Por quê? Porque qualquer coisa não estão impondo isso para mim. Ele vai ter uma dificuldade em lidar com a autoridade, em suportar a frustração. Começa um monte de coisa e não termina. E por isso, o codependente é um match para ele, né? O dependente, ele vai precisar de quem? De um codependente. Vocês já vão entender quem é o codependente para vocês entenderem como que eles se casam. O codependente, ele vai... Existe uma teoria que chama a teoria do imã humano. Ele vai se ligar a quem? O dependente com o codependente ou o codependente com o narcisista. Que vai dar o quê? Vai dar a liga perfeita. Tendo em vista que, assim, o codependente, ele pode ser, como se diz, o narcisista pode ser codependente, mas nem sempre o codependente é narcisista, tá? Então, o codependente, quando ele vai para uma relação com o dependente, no início ele não entende.
Ele está ali porque ele começa a agradar. Como que é o codependente? Ele é o cuidador, ele é o salvador. Então, ele vai lá, ele agrada, ele faz as coisas para o outro. E aí, o outro adora, porque ele é dependente. Opa, achei a mamãe, achei a pessoa que vai dar aquilo que eu preciso, finalmente eu vou ser preenchido por essa pessoa. Só que, na verdade, os dois estão incompletos. Os dois vão para a relação buscando essa mãe, como o Bert falou lá naquele texto que eu deixei para vocês. Os dois buscam a mãe nesse relacionamento. Os dois buscam essa completude que não houve lá no início, na primeira infância. E aí o codependente, quando encontra uma pessoa que precisa dele, ele fala, opa, agora é minha chance de mostrar que eu sou foda. Agora eu vou arrasar, vou fazer tudo para essa pessoa me amar e finalmente eu vou encontrar alguém que me ame de volta. Só que não, porque os dois estão precisando. São dois incompletos ali querendo a mesma coisa. Né? E aí o que acontece? Geralmente, o codependente boicota o dependente. Então, não sei se agora, até agora, com o que eu já falei, vocês já começaram a perceber que a maioria de vocês que levantou a mãozinha falando que era dependente, não é dependente. Eu sou codependente, na verdade. Na verdade, eu sou a codependente. A maioria aqui, eu acredito que seja codependente. Pode ser que tenha algum nível de dependência também. Mas o fato é que todos nós, inclusive eu, somos codependentes. A maioria de nós, né? Acredito eu que todos. Por quê? Porque senão vocês não estariam aqui. O codependente, ele normalmente ele sofre com isso. E é ele quem vai buscar. Dentre esses três, o dependente, o codependente e o narcisista, quem geralmente busca uma melhoria, quem geralmente busca ajuda e busca sair disso, é o codependente. Ele é aquele que vai lá para o Google e fica pesquisando perfil narcisista, dependência emocional, não sei o que lá. É o codependente, o clássico. É ele que vai buscar. Por quê? Porque ele é o salvador. Na verdade, ele não tem problema. Quem tem problema é o outro. Ele acha que ele não tem. Ele não tem. O outro é que é um problema. Então, eu preciso encontrar uma solução para resolver o problema dessa pessoa para eu ficar tranquilo. Eu ficar em paz. Percebam a cilada. Conseguiram perceber a cilada? Então, é mais ou menos assim. Esse é o dependente que eu estou falando. Então, essa dinâmica, quando que essa dinâmica acaba? O codependente, ele vai boicotar o dependente. Por que boicotar? Porque quando o dependente ele começa a querer sair dessa dependência, vou fazer um curso, vou para um novo emprego, vou para não sei o quê. Aí o codependente, mas será que isso vai dar certo? Por quê? Porque ele vê o dependente como um incapaz. E isso é muito comum com as mães, de mãe com filho adulto. Porque a pessoa olha para o filho e ela fala, ele não vai dar conta. Não vai dar conta. O codependente, ele vê o dependente sempre como um incapaz. E nisso ele vai boicotando esse dependente para quê? Para que ele dependa sempre dele. Para que eu mantenha essa simbiose. Lembra que a gente falou de simbiose? Para que a gente mantenha essa simbiose na relação. Tipo assim, vamos ficar junto, nem que seja na treta, né? Se não for no amor, vai ser na treta, mas nós vamos ficar juntos. Então, comecem a se perceber aí. Alguma dúvida, gente, até aqui? Falei só sobre o dependente, por enquanto. Agora vamos entender quem é mesmo o codependente. Ele é um cuidador compulsivo. Ele é extremamente responsável. E ele faz tudo para todo mundo. Ele é quem sabe de tudo, ele paga tudo, ele é o braço forte da família, ele é o conselheiro. E aí, normalmente, você escuta o codependente falando, mas sou eu que faço, sou eu que pago, sou eu que aconteço. Se não fosse eu, essa casa, né, não anda. Se não for por mim, esse filho não faz isso. Se não é por mim, meu marido não sei o que lá. Esse é o codependente, tá? Normalmente,
mais conhecida entre nós como mulher guerreira, né? Então, aquela guerreira, poxa, é tudo eu. Então, você vai perceber que o codependente, ele está sempre ele está cansado, ele fica revoltado, ele fica exausto. Só que ele não consegue sair desse lugar. O que torna uma pessoa codependente? Aquilo que eu já falei, o histórico disfuncional na casa. Quando essa criança nasceu, ela nasceu numa família onde os membros não estavam disponíveis para ela, principalmente a mamãe, tá? E aí, o que acontece? A lei, lembra das leis sistêmicas? Lei do pertencimento, lei da ordem, que é a lei da hierarquia, e a lei do dar e receber. Começa, tá uma bagunça na família. Tem família que o filho é mãe, a filha é mãe da mãe, ela é mãe da irmã, e o pai é filho, e fica aquela bagunçada toda. Por quê? Porque estão fora de suas funções. Então, normalmente, quando o codependente nasceu, alguém da família estava passando por problemas. E provavelmente essa mãe não estava 100% disponível, ela estava preocupada com alguma coisa. Ou era com o marido que bebia, ou o marido era mulherengo, ou o marido foi embora, sumiu, ou morreu, ou era jogador, ficava na rua, usuário de droga, ou de repente a mãe dela estava com Alzheimer, ou o pai, ou doente, ou já tinha um outro filho que era deficiente, enfim, alguma coisa estava acontecendo nessa família, onde esta mãe não podia estar 100% disponível para essa criança. Alguém aí já começa a se identificar com algumas situações? Alguma coisa, às vezes até a falta de dinheiro, sabe? Um excesso de preocupação, porque vivia numa situação difícil. Então, a mãe não estava 100% disponível ali para aquele filho. E por conta disso, o filho não podia ser mais um problema. Se ele queria ser amado nessa família, ele não podia ser mais um problema. Então, a criança, ela entende o quê? Opa, eu não posso ser um problema a mais para minha mãe. Eu tenho que ser uma solução aqui nessa família, né? Eu vou ser o salvador da pátria aqui. E a gente vai aprendendo isso através de comportamentos na infância, onde a nossa mãe fala, ai, seja boazinha, ai, a mamãe chegou tão cansada do serviço, ai, agora a mamãe, deixa a mamãe descansar 5 minutos. Entende que essa mãe não está disponível para essa criança? Está sem som? Vocês estão me ouvindo? Tá? Maria, dá uma olhada se não é o teu. Aqui está normal para o pessoal. Se tiver alguma coisa, me falem, tá? Se der alguma diferença aí. Então, assim, essa criança, ela cresce num lar disfuncional. E ela espera o amor. E ela espera a validação daquela mãe. Mas, às vezes, ela recebe o quê? Reprovação. Ai, filho, não faz isso não. A mamãe já está com tanto trabalho. Ai, a mamãe tem que fazer a comida agora. Ó, não vai dar. Ó, entende que aí a criança ela começa a entender o quê? Eu não posso ser mais um problema. E normalmente ela vai para vários movimentos. Ela pode se tornar uma criança que fantasia, vai para o mundo da fantasia e brinca, beleza. Ela pode ser aquela criança cuidadora, que vai lá e pega água para a mamãe, faz não sei o que para a mamãe, quer ajudar a mamãe na cozinha, e nananã, enfim. N comportamentos que a criança começa a desenvolver de um cuidador. E aí ela tem que ser responsável, ela tem que fazer a coisa certa, não pode fazer errado, que está errado. Mamãe vai ficar triste com você, papai vai ficar triste com você. Então, são todos esses comportamentos que vão sendo aprendidos por nós e vai desenvolvendo esse padrão do codependente. Então, o que aconteceu? A criança, quando era codependente, ela esperava esse amor, ela esperava essa validação. Só que essa mãe estava preocupada, indisponível. Ou também porque essa mãe também era codependente, que é muito comum, tá? Aliás, é o mais comum que a mãe, ou ela era codependente, ou ela era narcisista, também é muito comum. Então, nesses casos, a criança vai
e não tem de volta. Porque ela também está procurando aonde achar. Vocês viram lá na animação que a menina quer a bolinha que está no coração, que ela quer o que? A energia. Aquilo ali está representando a nossa energia libidinal, que é essa energia de vida, de troca, de prazer. Então, ela também está procurando. E essa mãe também estava procurando. Então, ela não tinha como dar para esse filho algo que ela não tinha. Então, o codependente, basicamente, quando ele precisou ser nutrido em todos os sentidos, ele não foi o suficiente. E ele forma essa identidade onde ele precisa ser a solução. E, normalmente, ele vai para profissões onde ele possa cuidar de alguém. Professor, médico, terapeuta, ele tem que ser a solução para o problema da família. Então, se era uma família muito pobre, o que ele tem que ser? Tem que ser um cara que tenha muito dinheiro. Ele vai para algo que vai dar muito dinheiro para quê? Para que ele possa ser o tio rico da história. Para que ele possa, não, vou dar para os meus pais a casa que eles não tiveram. Sabe aquela coisa? Se era uma família onde tinha muita doença, geralmente médico, enfermeiro. Então, assim, vai sempre para profissões onde eu vou ter que cuidar de alguém. Alguém se identifica aí? Tanto que eu falei para vocês, por que eu estou aqui? Professora, terapeuta, totalmente codependente. Calma, calma, não fiquem nervosos, porque tem solução, tá? E aí, gente, normalmente o codependente, ele não sabe nomear os sentimentos dele. Por quê? Porque naquela relação infantil ele não podia existir, ele não podia sentir. Levava um tombinho, já passou, já passou. Já passou, não podia chorar. Não é assim que os pais fazem normalmente? Não, não, já passou, filho, já passou. A mamãe vai ter que ir fazendo isso aqui lá. E aí, ele não podia existir, ele não podia nomear os sentimentos. Então, hoje, é aquela pessoa que, não sinto, não sofro isso tudo, não. Quando ele chega para terapia, assim, não. Não sinto raiva, não. Ó, eu estou aqui mesmo porque estou com problema com meu filho, ou estou com problema com meu marido, eu estou com problema no meu trabalho com fulano de tal. Dificilmente o codependente ele chega porque ele está realmente com problema com ele. Dificilmente. Acontece, sim, mas quando a coisa já chega num estágio mais avançado de dor. Mas, normalmente, ele não sabe nem sentir. Ele não sabe, principalmente, o prazer das coisas. Ele não consegue desfrutar plenamente do prazer. Então, ele tem dificuldades em se permitir sentir prazer. Normalmente, o codependente ele é até indeciso. Você quer pizza de brócolis? Eu não sei o que lá. Não, escolhe você, que vocês escolherem, para mim tá bom. O codependente, ele deixa os outros escolherem. Não, tá bom para mim. Não, eu gosto. Não, mas você não quer escolher? Não, eu gosto. Eu adoro esse que você escolheu. Adoro esse que você escolheu. Por quê? Porque ele nem sabe o que ele gosta. Normalmente, o codependente, ele nem sabe o que, de fato, ele gosta. Por quê? Porque lá na construção da identidade dele, ele não pode existir. Ele não pode manifestar realmente o que ele gostava. Ele não pode experimentar. Tem como ser meio codependente? Não, minha linda. Está atolada na codependência. O principal é a gente assumir, sou codependente. É que, assim, existem nuances de tudo isso, tá, gente? De dependência, codependência, narcisismo, existem nuances. Né? Eu não sou meio, eu sou codependente. Né? É igual dependente, eu não sou meio dependente. Eu dependo só do álcool, mas da droga eu não dependo. Não tem isso. Eu dependo só de vez em quando, eu não consigo passar mais de uma semana sem beber. Então, assim, existem sim níveis, né? Até porque, vou dar já um spoiler, já que a Elorinha tocou nesse assunto, isso, assim como a dependência, não sei se algum de vocês tem ou conviveu com dependente na família, a dependência ela não tem cura. E a codependência também não tem. Não é uma doença, tá?
Ela não é uma doença onde eu me curo disso. Eu sou codependente. A Kelly é codependente, serei para sempre. Seremos para sempre. Porém, como eu falei, existem nuances. Eu vou o quê? Eu vou trabalhando as minhas questões e vou saindo desse movimento e vou me percebendo nesses movimentos, e é um processo. Vou estar curada? Não, porque isso me constitui enquanto personalidade. Mas eu vou saber lidar com isso e não vou sofrer tanto com isso, tá? Calma que no final eu explico como é que a gente pode trabalhar todas essas questões aí da codependência. Qual seria o tratamento para o resto da vida? Calma, Elone, segura o coração. Eu vou falar no final. Eu vou falar no final. Vou continuar aqui no codependente. Tem jeito, tá? Tem jeito, eu estou aqui. É 100%? Não. A gente vai dar sempre as nossas escorregadas, tá? Mas bem menos, cada vez menos, cada vez menos. Por quê? Porque vamos tomar consciência, vamos tomando consciência no processo. Então, aqui, a minha professora Dani Flieger, né, quando eu fiz a formação de codependência, de vencendo a codependência, ela costuma falar que todos os codependentes, os dependentes, enfim, todos dentro desse transtorno, a gente nasce com um saquinho surpresa. A gente vem, não é que a gente nasce, né? A gente nasce nessa fase da construção da identidade, a gente ganha um saquinho surpresa. Sabe aquele saquinho surpresa de festa que vem com os negocinhos? Uns vem pirulito, uns vem balinha, e vem variado ali, né? Então, alguns vêm mais pirulito, outros vêm mais balinha, outros vêm mais docinho, cada um vem mais alguma coisa. E tem 4 componentes dentro desse saquinho surpresa do codependente, que é a culpa, o medo, a vergonha e a raiva. Os mais comuns mesmo do codependente é a culpa e a raiva. Esse aí todo codependente tem no saquinho, tá? É igual pirulito e balinha, sempre tem pirulito e balinha dentro daquele saquinho. Então, culpa e raiva sempre tem. Mas também tem muitos que têm um pouquinho de medo, também tem um pouquinho de vergonha. Todo mundo já se identificou aí, seu saquinho? Então, tem saquinho que, por exemplo, o saquinho da Kelly. O saquinho da Kelly tem muita raiva. Muita raiva. Raiva é o que mais tinha no meu saquinho. Vergonha não tinha muita, não. Pouca vergonha. Mas tem um pouquinho, mais pouca. Culpa, um pouco também. Medo, um pouco também. Então, vocês vão se identificar aí dentro do saquinho de vocês. Qual que pesa mais? Será que tem mais que o meu saquinho vem mais culpa? Será que vem mais vergonha? Será que vem mais medo? Vocês vão observar aí. Essa aula hoje é uma aula que, se vocês depois verem de novo, é um tratamento, praticamente, para vocês se conhecerem, tá? De autoconhecimento em relação à codependência. Então, nos relacionamentos, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu estou cheia de culpa, de medo, de vergonha, de raiva, de não sei o quê, estou cheia dessas coisas, adivinha quem que o codependente vai procurar para se relacionar? Ele é muito responsável. Ele vai procurar uma pessoa mais leve, mais extrovertida, uma pessoa que vai trazer um ziriguidum para a vida dele, vai trazer como é que chama, uns perrenguezinhos para a vida dele, para poder dar aquela emoção, aquele friozinho na barriga. O codependente adora aquela borboleta no estômago. Se eu não tiver uma borboleta no meu estômago aqui, não tem graça a vida. Esse é o codependente. O dependente também, tá? Então, geralmente, ele vai e procuram pessoas o quê? Mais leves, mais irresponsáveis. E ele acha até bom, porque aí ele ajuda, aí ele vai lá no começo, vocês já se perceberam no comecinho de namoro, assim, que você vai lá, aí o cara fala que quer, estou procurando um negócio, assim, um concurso, aí você já vai lá, pesquisa no Google, já manda tudo pro cara, já faz a inscrição, já paga, tem gente que é assim, nesse nível, né? Então, assim, tem vários níveis, tá, Elório? Vários níveis. Só que depois de um tempo nessa relação, isso pesa. Isso pesa. E aí, por quê? Porque o codependente, ele faz toda essa energia, tipo assim, eu te dou tudo isso, porque finalmente eu vou receber de volta. E aí ele acha que ele vai receber de volta. Só que aí depois ele vê que ele não vai receber, porque o outro também está querendo.
E aí tudo aquilo que ele investiu não veio. Pelo contrário, ficou mais pesado ainda. Tipo, aquilo que ele viveu lá no passado com os pais dele, com aquela história de vida dele, ele vai reviver no relacionamento. E aí vai dar mais raiva. E às vezes o parceiro não é nem tão terrível assim, mas ele sente uma raiva. Porque, ai, aquela toalha que ele deixou em cima da cama, meu Deus do céu. É mais um trabalho para mim, que eu já vou ter que ir lá tirar. Porque se eu não tirar, ninguém tira. Percebem-se nessa situação? Então, assim, essa raiva, esses sentimentos aí do saquinho surpresa, todos fazem parte do kit codependência. E todo o valor que o codependente sente que ele tem vem através dessa identidade que ele criou, que é o de cuidador, de salvador. Então, ele tem que manter a reputação, ele tem que manter a autoimportância. Por isso, ele tem dificuldade em dizer não, ele tem dificuldade em desagradar, ele tem dificuldade em se impor. O que os outros vão pensar de mim? Entende aonde vem a dependência emocional? O que o outro vai pensar de mim? O que ele pode fazer comigo? Ah, ele pode me atacar, ele pode não sei o quê, ele pode me ir embora, me largar de mim, me abandonar, igual meu pai me abandonou, igual não sei quem. Cada um dentro do seu contexto, tá? Então, ele sempre vai ter essa característica do salvador, do cuidador. E às vezes são coisas sutis, coisas muito sutis. Parece que é muito bonzinho. Ele vai reproduzir. Para quê? Para ser reconhecido. No fundo, todo codependente ele quer ser reconhecido. Então, normalmente, quem é o codependente? É aquela pessoa muito boa, faz tudo pelo outro, ele se doa, ele sabe, nossa, como ele é bom. Mas lá no íntimo, não que a gente não tem que ser bom, tá, gente? Mas lá no íntimo, ele quer o reconhecimento, porque aí ele faz para o outro some. Puxa, que ingrato. Fiz tanta coisa por ele, a pessoa nem olha na minha cara mais. Entende que houve um interesse. A gente só sente quando o outro vai embora. O outro vai embora. Ainda outro dia eu falava com... A gente tem o nosso grupo onde a gente... Todos somos terapeutas e a gente se ajuda mutuamente nesse sentido de sempre estar trabalhando a nossa dependência emocional. E aí uma colega falou, ai, poxa, eu fiquei chateada porque eu cuidei tanto daquela cliente e ela foi embora. Eu falei, meu, você está na dependência emocional. O cliente tem o direito de ir e voltar a hora que ele quiser. E ponto. Vai ele, vem outro, e ótimo que foi, não tem problema. Quando eu sinto, mas nossa, criei um vínculo com aquela pessoa, não sei o quê. Isso daí é o quê? A dependência emocional. Por quê? Porque eu estou esperando algo em troca. Quando eu não tenho dependência, quando eu consigo me liberar dessa dependência, entendendo que volta e meia ela vai voltar, tá? Disfarçadinha em vários momentos, eu vou o quê? Percebendo e vou, quando eu me libero disso, eu vou embora. Vocês acham que essas pessoas que têm, vamos supor, sucesso na vida, sucesso na profissão, vocês acham que o nível de dependência delas é alto ou baixo? O que vocês acham? Baixíssimo, elas não têm dependência quase. Se elas for. Imagina um famosão aí do Instagram. Se ele for ligar porque o outro está esculhambando ele, xingando ele, não sei o quê, ele vai fechar e nunca mais ele vai querer pôr a cara ali. Ele vai ficar amargurado, ele vai ficar sofrendo, ele vai entrar numa depressão. Por quê? Porque está dependendo da validação do outro. Essas pessoas que têm sucesso, a maioria delas, o nível de dependência emocional é baixíssimo. Praticamente não tem. E existe, gente, também, é onde eu falo que todos os conceitos que a gente vai estudando, eles vão se amarrando, sabe? Eles vão se entrelaçando. Dentro desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, sistêmico e psicanalítico, que vem do Freud, que vem do Jung, que vem de vários aí pensadores que trabalharam nessas teorias. Além disso, a gente tem o do Reich, que é os traços de caráter.
Então, tem pessoas com traços de caráter que vão ter mais tendência a ter dependência emocional. Quem vai ter mais tendência? O oral e o masoquista. Por quê? Porque são fases do desenvolvimento onde ocorre esse amor interrompido. O oral e o masoquista, que é a fase que a criança... Por quê? O oral, por conta da nutrição, e o masoquista por conta da validação, que é aquela fase que a criança começa a se expressar e ela não é validada. É, filho, não faz isso que é feio. Ó, filho, assim não, que a mamãe não gosta. Não que a gente vá aprovar todos os comportamentos dos nossos filhos, mas saber como fazer isso de uma forma mais... como é que eu falo? Mais tranquila, para que não haja trauma no desenvolvimento da criança. O meu filho, por exemplo, ele é extremamente masoquista. O traço de caráter, né? Não a patologia. Ele tem um traço de caráter masoquista muito alto. Por quê? Eu, como uma codependente clássica, criei ele assim, né, na infância. Eu não tinha esse conhecimento antes. Então, era aqui, ó. Não pode fazer isso, não pode aquilo. Então, ele é aquele menino assim, disciplinado, mas tudo a gente tem que entender. Ah, Kelly, mas é tudo de ruim? Não. Inclusive, os traços de caráter, ele tem as dores e tem os recursos. Por conta disso, vou pegar o exemplo do meu filho. Por conta dele ter esse traço alto de masoquismo, ele é um menino extremamente organizado, ele faz as coisas, ele é metódico, com perfeição, sabe? Então, assim, tudo tem o seu lado bom e ruim. E a gente não passou por todas essas coisas por acaso. Existe também um aprendizado, que eu não vou entrar nesse mérito, que seria mais de um cunho espiritualista, vamos dizer assim, pelos quais a gente teve que passar por tudo isso, para que sejamos forjados, né, por uma força maior, para quê? Para que possamos viver o nosso propósito. A Kelly não está aqui por acaso, e eu não me constituí codependente por acaso. Se eu estou aqui hoje passando esse conhecimento para vocês, é justamente pelo fato de eu ter sido codependente. De eu ter sofrido muito com essa codependência. Começou comigo? Não, minha mãe é uma codependente clássica, talvez minha avó era dependente, entendeu? Minha avó. Então, assim, foi vindo, isso vai vindo. Mas a gente pode sim ir para o mais, olhando para isso e trabalhando os nossos processos, melhorando. Então, assim, como eu já falei, cadê? Deixa eu ver onde eu parei, gente. A cola aqui está grande. O codependente, normalmente ele vai para terapia por causa do outro. Por quê? Porque ele tem toda a energia dele, libidinal, voltada para o outro. O prazer dele está no outro. No outro. Ai, mas eu sinto um prazer enorme quando eu faço algo para o outro. Claro que a gente sente como ser humano, mas o codependente é uma coisa assim mais extrema, sabe? O prazer dele é poder ajudar. Independente dele passe por cima das vontades dele. Ele sente mais prazer em fazer para o outro do que fazer para ele. É isso que eu quero que você entenda, que vocês entendam. Eu posso sim fazer para o outro e fazer para mim também. Primeiro eu faço para mim, depois eu faço para o outro. Agora, quando eu prefiro sempre fazer para o outro do que para mim, eu estou com a minha energia totalmente voltada para o outro, que é o codependente clássico. E o codependente, o vício do codependente é a autoafirmação. Por quê? Porque ele precisa se validar a todo momento. A todo momento. Então, eu faço uma coisa boa para o outro, aí eu falo, você é linda, Kelly, como você é maravilhosa, como você me ajudou, não sei o que, não sei o que lá. Tá entendendo? Aí, é o alimento do codependente. Só que eu não posso ficar preso nisso. Porque se eu fico preso nisso, eu não vou para frente. E o último perfil que eu vou falar para vocês, dentro dessa codependência toda, por isso que eu falei, hoje nós vamos para águas profundas. Depois, quem quiser vai assistir outra live, vocês vão ver que está bem diferente. Sim, Elore. O codependente, ele pode se relacionar com outro codependente. Porém, dentro desse que eu falo como é que chama? Desse quadro clínico. Mas, normalmente, assim, o codependente clássico, ele vai se atrair por quem? Ou pelo dependente, ou pelo narcisista. Por quê? Porque vai encaixar.
Eu sou o cuidador, eu sou o salvador, então tem que achar o quê? Ou alguém que é um algoz, ou alguém que eu vou cuidar, ou a vítima, ou o algoz, que é o triângulo dramático. Então, normalmente, o codependente clássico, ele vai se relacionar com esses aí. Quando ele já está num nível mais curadinho, né? Vocês viram lá no desenho? Quando ele já. Aí ele já consegue assim, né? Vamos dividir aqui, né? Nós dois estamos se curando junto. Então eu encho o meu copinho, você enche o seu copinho, nós vamos trocando a água do nosso copinho, porque quando o codependente, o codependente, todos eles, né, vão para uma relação sem estar cuidado, vamos dizer assim, que é como eu te falei, a cura total, é muito difícil, né? Praticamente é impossível, porque não é cura. Aliás, não é cura porque não é doença. É a forma como a pessoa funciona, a identidade dela. Mas quando ela vai resgatando quem ela realmente é, quem realmente ela quer ser, quando ela consegue botar para fora aquele foda-se, aí ela vai recuperando o eu dela. E aí, nesse lugar, eu posso, eu codependente, me relacionar com outro codependente de uma forma saudável, sim. Porque nós dois vamos percebendo as nossas dependências e vamos olhando para isso e nos curando. Então, nesse lugar, é um lugar saudável. E é muito comum isso acontecer. Aliás, o que é mais comum é o match tretado, né? Do dependente com codependente, do codependente com narcisista. Então, vamos lá, quem que é o pode dar certo uma relação sem estar saudável ainda? Olha, depende do que vocês chamam de dar certo, né? Eu conheço um monte, mas assim, um monte de gente que viveu aí 50 anos junto, até que a morte os separe, mas daquele jeito, né? Daquele jeito. Tretando, aos trancos e barrancos, às vezes dormindo em cama separada, às vezes como dois irmãos dentro de casa, assim. Um relacionamento saudável só é possível quando duas pessoas estão saudáveis, tá? E eu posso sim ser codependente e ser saudável. Posso sim ter um transtorno de ter uma personalidade codependente e ser saudável, desde que eu esteja sempre atenta a esses sinais e sempre me liberando dessa dependência. Eu vou ali, me cuidando, vou me resgatando, vou cuidando de mim, eu vou trazendo toda essa consciência. É igual, eu gosto de fazer essa comparação porque ela fica muito fácil. É igual o drogado, ele vai, passa pela reabilitação, certo? E depois disso é o quê? Orar e vigiar, porque senão ele cai de novo. E se ele cair, geralmente é pior, dá uma piorada na recaída. Então, é a mesma coisa para o codependente. A gente tem que estar sempre atento aos sinais e se cuidando. Opa, calma aí. Estou investindo muito ali naquela relação. Então, calma, deixa eu cuidar mais de mim agora. Deixa eu existir nessa relação. E a gente vai sempre estar olhando para isso. E o outro também tem que estar fazendo essa mesma coisa. Para quê? Para que seja uma relação saudável. Ambos têm que estar cuidando de quem? De si. Porque se eu cuido de mim, eu volto a falar com a coisa do copinho. Eu estou com o meu copinho vazio. Vem só um pouquinho, porque mamãe me deu só um pouquinho. O copinho do codependente é que eu não tenho aqui. Depois eu vou gravar até um vídeo falando sobre isso. O copinho do codependente, ele vem só um pouquinho. E aí, o que eu tenho que fazer na vida? Eu tenho que buscar por mim mesmo encher esse copinho. Eu vou me dando para eu encher. Se eu vou vazio, o outro vem vazio, aí eu chego nessa relação querendo que o outro preencha. Ou então eu vou para a dependência, que me preencher com outras coisas, com bebida, com vício, com compras, com não sei o quê, enfim. Agora, se não, eu já sei que meu copinho era vazio, mas agora eu vou encher esse copinho, quando eu sentir que ele está esvaziando um pouquinho, eu vou lá e vou enchendo. Todo dia eu vou enchendo ele. Todo dia, todo dia. O que é eu encher o copinho, gente? Cuidar da criança, cuidar de mim, investir em mim, ter esse autoconhecimento, porque cada um aqui está dentro de um processo, curando essas feridas da infância, olhar para isso de um lugar mais profundo. Aí eu vou enchendo o meu copinho. Aí eu aprendo a encher o meu copinho.
E, às vezes, tem momento que, ai, sozinho eu não dou conta. E aí eu preciso de alguém para me ajudar a encher o meu copinho. Mas aí, não é com a pessoa que eu quero que ela encha, é alguém que vai me apoiar para que eu encha o meu copo, e não o outro encher para mim. Quem que é essa pessoa? O terapeuta. O terapeuta. O terapeuta, ele faz isso, ele vai ajudar o outro a encher o próprio copinho. Eu não tenho como encher o copinho de ninguém, porque eu tenho que encher todo dia o meu para poder mostrar, ó, é assim que enche o copinho. Deu para entender, gente, essa analogia aí do copinho? Foi claro? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos para o narcisista. O narcisista, no nosso senso comum, é o quê? É um monstro, né? Todo mundo olha para o narcisista como um monstro, existe um preconceito enorme em relação ao narcisista. Mas, na visão da psicanálise, existe um lugar mais profundo deste narcisista. Porque, no caso do narcisista, ele teve pouquíssima nutrição emocional na primeira fase da infância. Entenda que aquela construção de identidade insensível, que passa por cima dos outros, que só vê a si próprio, ela foi construída ali no bebezinho. No bebezinho. No bebezinho que foi e não teve. Então, opa, a dor foi tão profunda que ele recolheu todo aquele amor dentro dele. E é tipo assim, é tipo como se fosse para sobreviver, entendeu? Para sobreviver, eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém vai me amar mais. Então, ele é uma coisa assim, foi uma questão de sobrevivência para o bebê. Então, claro, a gente vê traços de crueldade, de maldade. Eu não estou querendo justificar, tá? Eu não estou querendo justificar. Mas entenda que ocorreu alguma coisa, não é para a gente ficar com dó, porque eu sou codependente, agora então vou ter dó do narcisista. Não, não é isso, por favor. Não é isso, não precisa ter dó nem pena do narcisista, mas entendo que foi o processo no qual essa pessoa passou e se constituiu. Só que por que ele também é codependente? Kelly, mas se ele recolheu tudo nele e ele se valida, ele, né, se basta, por que ele é codependente, então, que ele depende do outro? Ele depende, porque ele depende de que o outro enxergue tudo isso nele para que ele veja o quanto eu sou bom. Então, assim, o narcisista, ele faz tudo aquilo, eu não sei se vocês já conviveram ou namoraram, ou tiveram algum tipo de relacionamento com o narcisista. No começo, eles são os melhores. Eles são os mais maravilhosos que tem. O narcisista, onde ele está, ele é o que mais chama atenção, ele é o que mais... Nossa, uau! Por quê? Porque ele tem toda aquela questão libidinal presa dentro dele, todo aquele... Ele pode fazer e acontecer por quê? Para ele não existe o outro, só existe ele. O outro só serve de espelho para ele ver o quanto ele é lindo e maravilhoso. Então, enquanto o outro está ali falando que ele é lindo e maravilhoso, fazendo as coisas por ele, beleza. A partir do momento que o outro não fizer, que o outro resolver existir dentro dessa relação, acabou para o narcisista. Acabou. Ele não quer saber. Ele vai passar igual um trator por cima do outro. Por quê? Opa, agora você não serve mais para mim. Você serviu ali. Em alguns momentos, mas o narcisista às vezes volta atrás da gente. Por quê? Porque ele vai ali só para pescar. Será que essa pessoa não quer mesmo eu? Porque eu sou tão maravilhoso, não é possível que já me esqueceu. Não é possível. O narcisista, ele tem todo o investimento dele dentro dele. Então, ele não troca. Ele, na verdade, ele não troca, ele investe. Ele não faz a troca. Eu te dou para receber. Né, aquela coisa do dar e receber, ele investe, porque na verdade, assim, ele fez aquele carinho todo na mulher, ele fez tudo aquilo para quê? Não para ela se sentir, e sim para, nossa, eu sou foda, olha o quanto eu consigo fazer essa mulher, não sei o que lá, fiz a mulher gozar não sei quantas vezes, fiz ela ficar se sentindo a maravilhosa, entendeu? É para ele se sentiu o fodástico e não para você.
É isso que eu quero que vocês entendam. É por maldade? Não necessariamente, né? Porque, mas o narcisista tem jeito, o que acontece? O codependente, ele adora se envolver com o narcisista, é o match perfeito, até mais que o dependente. Mas o narcisista é assim, aquele verdadeiro fascínio, é aquela paixão mais avassaladora, é com o narcisista. Porque ele faz que vai dar de volta para o codependente tudo aquilo que ele investiu. E aí ele fala, nossa, finalmente agora eu vou ser reconhecido e validado. E aí, quando o narcisista vê que, opa, calma aí, assim para mim não vale, aí o codependente fica na pior. E o narcisista, ele sai de boa da relação. O codependente fica ali arrasado, ele não aceita. E, meu Deus, como que isso aconteceu? E aí ele vai pesquisar sobre transtorno narcisista, sobre não sei o que lá. Um monte, né? E entendam que a maioria das pessoas que vocês acham que é narcisista talvez não seja. A maioria não é, tá? O transtorno, ele é um pouquinho mais embaixo. Existem nuances, traços de narcisismo que praticamente todos nós temos. Bom, então é isso. Ele acontece bem no início da vinculação com a mãe, quando o bebê, ele tenta trocar aquela energia e ele não tem de volta. E isso causa um trauma profundo, o que na psicanálise, né, é chamado de dissociação. Então ele, não posso sentir mais isso. Agora é tudo comigo. E quando há alguma troca algum tempo depois, assim, aí entra na codependência. Então, o narcisismo, ele se instala bem nos primeiros momentos, e o codependente é o bebezinho que ele chegou a fazer alguma troca com a mãe, mas em alguns momentos ele tinha, em alguns momentos ele não tinha. Então, isso daí dá um apego e, ao mesmo tempo, uma insegurança. Então, o bebê, ele fica, depois na vida, ele fica com essa coisa do apego, de querer se apegar, por quê? Porque ele não conseguiu se apegar do jeito. Ele experimentou o amor da mãe. O narcisista nem experimentou. Ele experimentou, ele gostou, só que quando ele foi querer mais, não tinha. Tá? Estou falando aqui de uma forma grotesca, tá, gente? Só para vocês mais ou menos entenderem. E qual que é a diferença dos dois? Então, eles são perfis para... Alguns estudiosos, lá no início, diziam que eram perfis complementares, e que o codependente não podia ser narcisista, e o narcisista não podia ser codependente. E aí vem várias teorias, teoria do imã humano, teoria do apego. Eu sei que ninguém aqui é dessa área, então, se não quiser, não precisa se especializar nisso. Mas só pelo nome já dá para entender, né? Teoria do apego, teoria do imã humano, que acontece o quê? Na fase de vinculação do bebê com a mãe. Saiu da barriga, a mãe vai criar aquele vínculo. Então, a gente aprende a se vincular às pessoas com a nossa mãe. E aí eu já falei que todo narcisista também é codependente. Porém, nem todo codependente é narcisista. Então, temos vários codependentes que não são narcisistas, mas volto a afirmar que sempre pequenas nuances de narcisismo a gente tem, tá? Uns mais, outros menos, e o melhor é a gente aceitar que dói menos, porque quando a gente aceita, a gente consegue olhar para isso e resolver dentro da gente essas situações. Então, resumindo, só um minutinho, Elória. Resumindo, o narcisista, ele é codependente, porque ele precisa da validação do outro para saber dele mesmo. Mas o prazer dele está nele, não está no outro. O codependente precisa do outro para quê? Para se vincular, para conseguir trocar com o outro para ter prazer. Eu dou e eu recebo de volta. Então, ele é tipo assim, o que eu preciso fazer para ser amado, codependente? O que eu preciso fazer para as pessoas para ser amado? E quem procura... a Silvia chegou aqui. Deixa eu ver. Bom, quando uma pessoa... Aqui que eu queria falar, só para finalizar essa parte, já vou te ouvir, Lori. Quando uma pessoa ela fica muito na vítima, muito boazinha, aquele codependente muito vitimista, muito bonzinho, normalmente ele tem bastante traços, tá? Não a patologia. Patologia é aquele extremo, onde eu não sinto nada.
ele tem alguns traços narcisistas. Por quê? Porque é tudo eu sofro tanto, ó céu, ó vida, ninguém cuida de mim, ninguém não sei o quê, é tudo eu nessa casa, é tudo eu. Então, assim, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo pelos outros. Isso aí são perfis narcisistas também. Perfis, traços narcisistas. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Pergunte, Elore. Não estou ouvindo. Agora? Não. Alguém está ouvindo? Eu vou pegar o fone. Bom, enquanto ela vai pegando, pode voltar aqui e já dá um oi, tá? Quando você conseguir voltar. Só lembrando que aonde está a raiz sistêmica disso? A raiz sistêmica no movimento do amor interrompido. Tá? Kelly, então é só fazer a constelação, a gente vai lá, faz o movimento do amor interrompido, tudo resolvido, né? Tudo resolvido. Não, não é bem assim, tá? Por quê? Envolve várias coisas. Oi? Aqui, eu não vou repetir muito, porque agora tá. Deixa eu só finalizar essa parte e já falo contigo. Tá. Eu não vou repetir muito essa parte, depois a gente pode falar mais, e vocês podem até perguntar lá no grupo para que a gente possa desenvolver naquele grupo. E o movimento do amor interrompido, ele é um processo também, onde eu vou buscar, o amor é meu, eu vou lá, resgatando esse amor. A constelação ajuda muito, 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 porque a gente consegue trabalhar isso em questões transgeracionais, né? Existe o movimento do amor interrompido com a nossa mãe, mas normalmente não começou ali. E aí sim eu preciso da constelação. Para quê? Para conseguir chegar nesta raiz lá atrás, onde começou esse movimento de amor interrompido. E ir vindo, né? É como trazendo o fluxo da vida de volta. O copinho, uma vai enchendo o copinho da outra até chegar em mim, para que eu possa tomar. Então, existe esse movimento do amor interrompido, onde eu preciso ir trabalhando isso em mim, e existe também o nosso processo de construção de novos comportamentos e novos hábitos. Trabalhar as nossas questões emocionais, psíquicas e as comportamentais. Por isso que a terapia é tão necessária, porque às vezes eu não consigo sozinho. Por isso que o grupo, e eu vou começar a movimentar esse grupo, porque a força do grupo é o que apoia. Eu tenho meus grupos onde eu faço parte, eu tenho meus terapeutas, onde na hora que o bicho pega, eu vou lá. Entendeu? Onde eu estou sempre ali, porque ali eu abasteço o meu copinho. Não é que os meus colegas abastecem para mim ou meu terapeuta abastece para mim. É que ali eu consigo ir cada vez indo para camadas mais profundas, para que eu vou cada vez aprendendo mais a abastecer meu copinho mais rápido. E de uma maneira melhor, e enchendo cada vez mais. Para quê? Para não precisar do outro. Não que eu não precise do outro, a gente vai sempre precisar do outro, tá, gente? Nós nascemos para viver unidos. Mas essa força de grupo, ela é muito importante para que a gente vá fazendo essas trocas. E um apoiando o outro. Fala, Elore. Dá para escutar? Agora dá. Eu tenho uma colega de trabalho que sempre está voltando com o ex dela. Fica um ano separado, volta. Aí fica um tempo, volta. Ela já tem 2 filhos com esse ex, mas não consegue largar dele, sabe? Ela fica bem sem ele. Ela que sustenta a casa, ela que provê tudo, né? Aquela mulher guerreira. E ela que sustentava ele. Mas mesmo assim, ela ainda continua voltando para ele. Parece que tem alguma coisa que continua ligando ela, né? E a gente em volta, né, vê essa situação e fica triste por ela, porque ela não consegue largar dele e ele é dependente químico, ele já fez várias coisas erradas e mesmo assim ainda tem essa ligação muito forte com ela, sabe? E aí ele arranjou uma outra pessoa. Pois quando ela viu isso, meu Deus do céu, ficou doida. Queria porque queria chamar ele, mandou mensagem e ele tinha uma tatuagem com o nome dela, ele apagou. Aí que ela ficou doida ainda. Meu Deus do céu.
Aí eu Agora, queria saber fala. se é codependência, é narcisista ou se é dependência mesmo. Olha, não vou dar o diagnóstico dela, vou dar o seu. Vou dar o seu. Ela te pediu ajuda? É o meu diagnóstico é de curiosa mesmo. Não, não é. Não é. É, Não é. na Sabe por quê? verdade, Sabe ela, por quê? Ó, como Lore, conta muito da vida dela, a eu vou gente te acha que ela explicar. pede uma ajuda, né? Eu vou te explicar e a gente já vai entrar nesse assunto que está aqui na minha pauta, tá? Todo codependente, todo, tem um perfil controlador e ele quer ser o salvador. Então, por que que isso te incomodou? Porque ela é sua amiga, beleza, quero porque ela é minha amiga, tá. Porque eu vejo ela nessa situação e ela não faz nada, nananana. E eu vejo ela sofrendo. Então, isso já é a dependência emocional, entendeu? Isso já é quando eu quero que algo, que quando eu qualquer coisa que acontece com o outro, eu perco um segundo da minha energia com aquilo. Já é a dependência emocional. Ela é dependente emocional? Óbvio, óbvio. Ele também? Também. Ele é o dependente, ela é a codependente, é o match, né? Se ele é narcisista ou não, não sei. Normalmente não, tá? Normalmente não. Porque a dependência química, ela vem de um lugar mais profundo. Provavelmente ele deva ser só dependente, mas aí envolvem várias questões. E aí, por conta da dependência, a pessoa ela começa a exercer comportamentos destrutivos, só que o codependente ele está ali junto, ele não consegue sair, não consegue largar. Ele tem a chave da prisão, mas ele não quer girar a chavinha, entendeu? Agora, perceba o quanto essa situação te incomodou. E isso é o seu perfil. O seu perfil também, de querer ajudar. É o seu perfil codependente, tá? E eu tô falando isso aqui, gente, numa boa, porque todo mundo, eu também, tá? Vou me colocar aqui para que você entenda que eu também, quantas vezes, colega ligava antes de eu ser terapeuta, eu já era terapeuta das minhas colegas, porque, ó, ligava, eu queria ajudar. Não, começou com a minha mãe, né? Começou na infância. Isso já começou lá atrás. Então, isso já vai começa de pequeno, e a gente tem essa tendência de querer resolver o problema, de querer, poxa vida, vai lá, buscar ajuda. Só que a gente tem que entender, em algum momento aqui eu vou explicar para vocês, não hoje, né, num outro grupo, sobre ordens da ajuda. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Se a pessoa não pedir, não ajude. Por quê? Porque você está se metendo onde não foi chamado. Simples assim. Seja com qualquer pessoa. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu irmão. E eu já fui essa pessoa. Só que isso só atrasa a nossa vida. Por quê? Porque eu estou pegando a minha energia e estou dando para o outro. Eu tenho que estar com a minha energia aqui para mim, para os meus problemas, para a minha história, tá? Então, sinto muito aí se falei, desagradei, mas assim, eu quero que você tenha essa consciência, porque se você não conseguir ter essa consciência, você não vai sair desse lugar. E é para todo mundo, tá? Para mim também. Não sou a dona da verdade aqui, não. Eu estou falando porque eu já fiz esse caminho. Eu já passei por isso. E o quanto de energia eu desperdiçava quando eu tinha que estar cuidando da minha vida. E o outro tá na merda. Tá, a escolha dele. Ele escolheu. Seja minha mãe, seja meu filho, seja qualquer um que escolher ficar meu irmão, eu vou ter que aceitar que dói menos. Se ele vir para mim pedir ajuda, é diferente. Minha irmã, pode me ajudar em tal coisa? Posso. Hoje eu só funciono assim. Ou é diferente dos meus clientes, eles estão me pagando para isso. É o meu trabalho, é o meu trabalho. Aí sim, eu vou conduzi-los porque estou sendo paga para isso. Tirando isso, meus colegas vêm, me pedem uma opinião, você quer a minha opinião? Eu dou, mas sem interferir e sem permitir que o outro interfira também, tá?
Então, aqui, agora eu vou entrar exatamente nesse assunto. Existem dois tipos de dependência emocional, a ativa e a passiva. A ativa é quando eu interfiro no núcleo do outro. Então, eu estou lá vendo que, meu irmão está com problema, então eu vou lá ajudar. Minha mãe tinha essa mania, fala com seu irmão, fala com não sei quem, vai lá. E eu ia. Muitas vezes eu ia. Isso é normal nas famílias. Fala para mim que não é normal. A gente foi educado assim, muitos de nós. Minha mãe é errada? Claro que não também. A gente vê o problema e a gente quer resolver. Só que isso é dependência emocional. Isso é codependência. Porque eu quero resolver um assunto que não é meu. E aí eu estou pegando a minha aguinha, que já está pouca, e estou dando para os outros. E aí vai faltar para mim. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo um monte de coisa. Porque está sequinho, e um pouquinho que eu tinha ainda estou dando para o outro. Estou me preocupando em ir lá regar. Tá seco o teu matinho aí, deixa eu regar um pouquinho aqui. Não dá. Então, essa é ativa. Eu interfiro no núcleo do outro. E a passiva é quando o que a outra pessoa faz interfere no meu núcleo. Então, assim, aconteceu um negócio ali, puxa, isso mexeu comigo. Tá? E aí, muitas vezes, gente, depois eu vou pôr lá no grupo uma imagem que eu devia ter trazido para essa live, para essa aula, mas eu esqueci. E agora eu não sei onde está. Vou procurar, vou pôr lá no grupo. E às vezes a gente vai para a vida pesada, porque é tanta gente dentro do meu núcleo, é tanta gente que eu interfiro, que interfere, grudado aqui. E para que eu consiga caminhar, eu preciso fazer um detox, limpar tudo isso e ir aprendendo a seguir sozinho, né? Não é sozinho que eu vou me excluir, não, vou ter meus amigos, vou ter tudo, vou ter minha mãe, meu pai, tudo a mesma coisa, mas sem que o problema deles interfira na minha vida e sem que os meus problemas interfiram na vida deles. É isso que precisa ficar limpo para uma pessoa crescer na vida. Diga, Silvia, que bom que chegou, deu tempo. Pode falar. Eu peguei só um pedacinho. Está me ouvindo? Tô. Então, surgiu uma pergunta. Toda essa codependência, toda essa... Isso que a gente nota no outro, que na verdade está em nós mesmos, ela surge uma reação assim no corpo, a gente pode adoecer, alguma coisa assim que... Sim, claro. Pode se apresentar de N formas, N formas. Autossabotagem, procrastinação, medo, trava, doença, e infinitas possibilidades aí. Muita coisa. Cada pessoa ela vai apresentar de uma forma. Tem pessoas que estão nesses ambientes e toda vez que saem desses ambientes, parece que sentem mal, sentem um mal-estar. Isso também é reflexo, não é? Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da Elória. Ela vai nesse ambiente que essas pessoas, onde ela está preocupada com aquilo ali. Entendi. Né? Que é um reflexo, porque é um espelho, né, Kelly? Tudo que a gente vê no outro... Por que está refletindo? Por que eu estou me incomodando? Porque existe algum conteúdo meu ali também que aquilo está mexendo. Eu, por exemplo, me incomodo absurdamente. Eu me incomodo muito com choro de criança. Eu tenho pavor. Eu trabalhei muitos anos no ensino infantil e eu falava, pelo amor de Deus, não me dê bebezinho. Porque o choro eu fico descompensada. Eu cheguei há muitos anos atrás aí para o psiquiatra, porque eu achei que eu estava ficando louca por causa de choro de bebê. Por quê? Porque mexia com conteúdo meu profundo. Outra coisa que eu fico angustiada é ver um casal brigando. Um casal brigando, para mim, mexe com as minhas entranhas. Quando outras pessoas até vê, mas não é tanto.
Eu não sei te explicar, é uma coisa assim muito visceral. Por quê? Hoje eu tenho consciência, é um conteúdo meu que eu preciso o quê? O que a Kelly precisa fazer nesses momentos? Parar e acolher a minha criança. Tem um vídeo, acho que é da Fernanda Souza, vou pôr para vocês lá no grupo também, que ela fala que ela sente um conteúdo, ela está numa festa onde ela sente isso e ela vai no banheiro e se acolhe. E quando a gente aprende a fazer isso, por exemplo, isso é algo que pessoas que têm síndrome do pânico, por que chegou na síndrome do pânico? Porque a coisa foi crescendo, crescendo até chegar naquele extremo. E é uma das formas de você lidar com as crises de pânico. É esse autoacolhimento. Para quê? Para que isso não aconteça. Né? Não posso deixar secar minha garrafinha. Eu tenho que ir lá. Sentir que deu uma defasada, eu vou lá e vou me acolher. Respondi sua pergunta, Silvia, ou não? Respondeu. Muito obrigada. Isso. Então, agora, como eu falei para vocês, o conhecimento que eu estou trazendo aqui hoje é um conhecimento que eu amarrei de tudo que eu aprendi. Por quê? A gente entende que são vários pensadores. Teve o Freud, teve o Jung, depois veio o Reich, que era o quê? Um discípulo do Freud. Depois veio o Bert Hellinger, que é o quê? Também foi lá discípulo desses caras da psicanálise. E hoje, eu particularmente sou suspeita, porque é um dos meus mentores, o Elton, ele traz uma construção de conhecimento muito forte nesse sentido. E ele fala muito dessa coisa da dependência emocional. E é onde eu falo, no nosso grupo lá de apoio, a gente, não é nem grupo de apoio, a gente chama outro grupo, porque não é exatamente um grupo de apoio, mas mais ou menos isso. Nós vemos todos os dias pessoas decolando, destravou a dependência, decolou, tá entendendo? Por quê? Porque estava preso em história de pai, de mãe, de filho, de não sei quem. E quando a gente fala decolou, não é só assim, só ganhou dinheiro, não é só ganhar dinheiro, porque a gente precisa ser realmente feliz. E às vezes, para alguns, a felicidade é ter mais dinheiro, ter mais conforto, ter mais. E para outros, não, são outras coisas, cada um vai ter os seus valores. E muitas vezes, principalmente nós codependentes, a gente não sabe nem o que é realmente que a gente gosta. Eu sei porque eu abro constelação aqui direto e a pessoa, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Tá, vamos olhar para a sua alma, para ver o que a sua alma realmente quer. E na hora que a gente olha, a pessoa desaba. Por quê? Porque a alma dela, às vezes, não queria nada daquilo que ela achava que queria, que seria felicidade para ela. Às vezes é outra coisa que ela quer. Hoje a gente vive numa sociedade em que é meio que 880, ou é só dinheiro, ou não pode olhar para o dinheiro. Então, assim, para cada um é uma coisa. Para cada um é uma coisa que vai fazer sentido. Então, felicidade é algo muito único. De repente, o que faz a Kelly feliz não é o que faz vocês felizes, e ponto. Então, o Elton, ele traz uma construção que não é minha, volto a falar, eu vou falar de forma bem superficial. É claro que tudo isso eu trabalho com os clientes, cada um dentro do seu processo, tá? Lembrando que o tratamento de codependência não é um tratamento rápido, não é. É um tratamento lento e gradativo, precisa, sim, a gente vai dando ferramentas para a pessoa ir se virando sozinha, mas volta e meia, eu esbarro numa outra questão e eu vou lá. Por isso que eu falo que o grupo de apoio é importante, porque é na hora que eu sinto a recaída, que eu falo, meu Deus, vou cair de novo no buraco. Eu costumo brincar com meus clientes que eu falo, é um buraco. O buraco está lá no meio da rua, então a gente vai aprendendo a desviar desse buraco. Vai chegar uma hora que o nosso cérebro já criou outras trilhas neurais e eu não vou mais cair no buraco? Vai. Mas demora bastante. Mas pode ser que em algum momento eu me distraio e caio no buraco de novo. Então, quando eu sinto que eu estou perto daquele buraco, eu vou lá e busco uma ajuda. Eu não preciso ficar refém da terapia. Eu não tenho nada contra a psicologia comportamental, que a pessoa ela fica ali anos na terapia, porque alguns realmente precisam daquele processo mais
mais detalhado, mas eu não sou muito a favor, porque eu acho que a gente tem que ir ao máximo possível andar com as próprias pernas e criando essa independência, saindo dessa dependência e criando a independência. Então, basicamente, o codependente, né, e os tipos de codependência, eles têm o quê? 4 perfis controladores. O codependente, o dependente emocional, ele tem uma necessidade de controle muito grande. Tudo que foge do controle dele é uma coisa que é muito desagradável. E aí, tanto o ativo como o passivo, lembrando que nós temos as duas, tá? Às vezes a gente tem mais passiva, a gente sente mais o que o outro faz, e às vezes a gente interfere mais no outro. Tem a vítima natural. O que é uma vítima natural? Aquela pessoa que mostra o que está acontecendo com ela. De fato, ela está tendo um problema, aconteceu alguma coisa, seja lá o que for. Uma doença, um desastre, um acidente, uma perda, não sei. Então, a vítima natural é um perfil também, só que ela mostra o que está acontecendo, tá? Mas normalmente, Kelly, mas não pode acontecer da pessoa ficou doente, sei lá, tá. Mas uma coisa é quando a pessoa está passando por algo e ela não faz nada. Outra coisa é quando ela está buscando uma ajuda, igual, vou pegar aqui o caso da amiga da Elória, ela está passando por um problema, só que eu acredito que ela só reclama. Ela não foi buscar uma terapia, ela não foi buscar uma ajuda, ela não foi buscar um grupo de apoio, tá? E eu digo com propriedade porque eu estive nesse lugar. Eu como codependente, eu tive um relacionamento de 13 anos com um dependente. E chegou num dado momento que eu fui buscar ajuda, porque eu falei, eu preciso buscar ajuda. E aí eu fui para uma terapia, e aí eu fui para um grupo de apoio, e foi isso que ajudou eu sair desse processo. Sozinha eu ia conseguir? Dificilmente. Só que eu preciso reconhecer que eu tenho um problema, e não o cara. Sou eu que tenho um problema. Ela só gosta de reclamar, então, é isso. Isso é a vítima natural. Ela mostra o que está acontecendo. E por que ela mostra? Só para ela ficar de coitadinha, tá vendo? Eu sou muito coitadinha. Todo mundo tem que ter dó de mim, porque eu sou coitadinha. Ele é um monstro. Tá, então por que não sai do monstro? E hoje eu vejo. Meu ex-marido não era um monstro. Ele tem problemas, como um monte de gente tem problemas. Como eu também tinha problemas, por isso que eu não conseguia sair. Talvez sozinha eu nunca conseguiria. Fiquei 2 anos na terapia, mais 2 anos no grupo de apoio. Tá? Porque existem grupos de apoio às famílias. E a gente tem que buscar, e tem N grupos de apoio, tá? E é muito importante para o codependente estar num grupo de apoio, porque dificilmente ele sai sozinho disso. Dificilmente. Então, a vítima natural, só que o que acontece? Ela fica contando o problema e a pessoa que está ouvindo, ela se sente culpada, porque ela quer fazer alguma coisa para ajudar. Entendeu, Elório? Por que tu queria... É porque o outro que está ouvindo, ele se sente culpado, ele fala, nossa... Aí ele quer fazer alguma coisa para ajudar. E existe a vítima intencional. O que é a vítima intencional? É aquela que está passando por alguma coisa, mas ela usa aquilo. Eu não sei se enquadra bem, mas eu acho que é mais ou menos um exemplo clássico. Vamos pegar... Aqui na porta da minha casa tem umas mulheres que sentam com a criança no colo para pedir dinheiro. Se você oferecer para ela uma creche para criança, porque tem de graça, trabalhei anos em creche, tem de graça na prefeitura, e um emprego, elas não querem, mas elas usam aquilo que estão passando, entendeu? Estou falando de uma forma bem grotesca, mas entendam esse usar o que está passando em várias nuances. Então, essa é a vítima intencional, ela se põe no papel de vítima, que também talvez seja o caso da sua amiga Elória, talvez, para que, olha para mim, eu sou coitadinha, me ajuda. Olha, eu não entreguei esse relatório porque ontem o meu marido chegou e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, ela usa o que ela está passando para sair de bonita na foto. Essa é a vítima intencional. E geralmente,
essas vítimas intencionais, elas causam danos em outras pessoas. Por quê? Porque é aquela pessoa que tu vai, às vezes, largar um negócio que tu tem que fazer para ajudar ela. Tu vai dar um dinheiro para ela porque tu ficou com dó. Ela vai causar um dano na pessoa, ela vai lesar o outro de alguma forma. A vítima intencional, ela acaba lesando a pessoa de alguma forma, o outro. Qual é o outro perfil? Vingador. O que é o vingador? É aquele que ataca e a intenção dele é prejudicar. Ele quer ver o mal mesmo do outro. Por quê? Geralmente, quem que é um perfil clássico vingador? Aquela mulher que terminou o casamento, o marido já está com outra, meteu o pé na bunda dela, arrumou outra, e aí ela usa o filho, e ela não deixa ver, e não sei o que lá, e faz aquela alienação parental toda. Isso pode acontecer em sociedade. Então, assim, era algo que viveu muito bom e que depois não prestou, porque o outro escolheu outra coisa, foi para outro, sabe? Escolheu sair daquela relação e a pessoa não se conforma. Então, ela não quer simplesmente que ele volte, ela quer ver ele sofrer. E mesmo que ele volte, ela quer fazer ele penar. Você me fez sofrer, pois agora você vai sofrer. Então, o prazer do vingador é ver o outro na merda, ele quer que o outro sofra. Então, ele joga na cara que você me fez isso, tá? E entendam, gente, que a gente passa por esses perfis todos. Eu estou falando aqui do extremo, mas em algumas nuances a gente também passa. Quem aqui nunca jogou na cara de alguém alguma coisa? Então, assim, se percebam também nesses perfis, porque algum desses você faz parte. Se você tem dependência emocional, em algum nível você está em algum desses, tá? E aqui eu não estou falando para rotular que, eu sou ruim, ninguém está colocando julgamento aqui, não. Mas é que a gente tem que se perceber. Porque se eu não me perceber, eu não vou mudar, eu não vou sair do lugar onde eu estou. A minha vida vai continuar a mesma. Tá bom? Depois tu assiste o resto, Elore. E aí, assim, eu preciso olhar para isso com profundidade, senão eu não saio disso, tá? E o último perfil controlador é o narcisista, que é o mais comum de todos. Não é o patológico, como eu falei, existem nuances de nós que têm o narcisismo. O que é o narcisista? Os codependentes aqui de carteirinha têm o perfil controlador narcisista. Por quê? Eu quero ser bonzinho, eu quero ser bem visto, eu quero receber aplausos, validação e nananã. Em alguns momentos a gente se vê também nesse perfil, tá? Eu não vou me aprofundar na questão dos perfis controladores, até porque esse não é o objetivo aqui da nossa, mas eu quis trazer esse conhecimento todo para que vocês se percebam. E que, tipo, como que eu posso sair? Agora vamos para a solução. Como que eu posso me libertar de tudo isso, Kelly? Você jogou um monte de informação aqui, que a minha cabeça já está assim, fervendo, né? Fervendo, eu imagino que deve estar fervendo. Mas e agora, como é que eu faço para sair disso? Primeiro, gente, olhando para si, com profundidade, aprendendo a cuidar da própria vida. Eu já vou ensinando meus alunos de pequeno. Quando eles começam, tia, fulano, isso aqui. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Você só tem a sua para cuidar. Vai cuidar da sua vida. Então, assim, a primeira coisa, cuidando da própria vida e deixando de cuidar do outro. Esse é o primeiríssimo ponto que o codependente precisa olhar. Porque quando você dá o seu poder para o outro, quando eu dou meu controle, o controle da minha vida na mão do outro, gente, o outro vai fazer o que quiser comigo. Se eu der o meu controle na mão de... mas eu amo a minha mãe, eu amo meu filho. Tá. Só que se eu der o controle da minha vida para eles, não dá. Tá? A única pessoa que pode ser dependente é uma criança. Um adulto não pode ser dependente. O adulto tem que ser independente o máximo que ele conseguir. A gente consegue ser 100%? Não. Mas a gente vai nesse processo de evolução, cada vez conseguindo ser mais independente. Segunda coisa, trabalhando essas raízes desse movimento de amor interrompido, com mãe, às vezes com o pai, às vezes transgeracional, isso precisa ser trabalhado.
Eu até hoje, existem algumas técnicas, mas para mim, Kelly, né, sou suspeita, a mais eficaz é a constelação familiar, tá? Por quê? Porque ela traz essa clareza e a gente vai lá, aonde que isso começou, a gente olha para isso com mais profundidade. No meu dia a dia, com ações concretas de autocuidado, de autoconhecimento, fazer terapia, sim. Aí eu postei um vídeo hoje lá de uma mulher, eu achei o máximo, falando: mas viajar para mim é uma terapia. Não sei o que lá para minha terapia. Não, gente, não é. Não é. Porque quando eu falo que isso ou aquilo é uma terapia para mim, eu tô olhando para fora. Eu estou olhando para fora. Vou viajar, eu estou o quê? Curtindo. Terapia é eu olhar para dentro, é olhar para as minhas profundezas, é olhar para coisas que eu não quero ver, talvez. Então, às vezes, eu preciso fazer. Às vezes, não. Eu, para mim, acho que todo mundo precisa. Não precisa ficar escravo, mas que eu acho que ninguém tem que ser escravo de nada. Tanto que eu falo isso para os clientes. Eu quero que você fique comigo o menos tempo possível. Mas, assim, o que você vai conseguindo com as suas pernas, você vai andando. Não deu, aí volta. Né? Porque a corda vai esticando. Chega uma hora que, opa, travou. Agora eu vou precisar de ajuda de novo. Isso é com todo mundo, gente. Todo mundo. Com vocês, com a Kelly, com as pessoas mais evoluídas, que a gente vai conhecendo nessa caminhada, e a gente vê que eles não são diferentes de nós, tá? Diga, Silvia. Pode falar. Eu vejo que a questão da terapia ainda, Kelly, é muito, não só discriminada, mas como não ser procurada, né? Porque as pessoas, quando se deparam na necessidade da terapia, elas são num grau muito, muito complicado, Sim. né? Uma reversão muito complicada do que né? E se a gente tratasse como nossa primeira ajuda, nosso primeiro auxílio, talvez esse desprendimento, essa evolução, ou esse processo a ser feito, podia ser muito mais simples, podia ser muito, muito menos duradouro, podia ser até eficaz, né? Porque a gente está se orientando sobre aquilo, né? Se orientando sobre nós mesmos, entendendo as nossas necessidades, e trabalhando, né, as nossas dificuldades, porque todos temos, né, essas dificuldades e todos necessitamos que isso tenha um olhar, tenha um carinho, tenha, né, e a terapia traz isso, né, esse olhar que você vai ter para você mesmo, aquela pergunta que você jamais faz, né, aquela resposta que você já tem ela está ali, latente, mas que você não tem coragem Mas a de gente olhar não para quer ela. ver. O próprio traquejo de você lidar com você mesmo, de entender que você realmente tem dificuldades, que você realmente tem necessidades, e que você realmente depende do outro, mas também consegue lidar com essas questões. Você também consegue ser dono daquilo ali, né? Não só depositar isso no outro. Né? Então, acho que a terapia traz essa clareza para a gente e faz com que a gente possa caminhar sozinho, sim, mas em grupo, né? Num grupo de conquista, num grupo progressivo, num grupo de melhora evolutiva. Então, eu assim vejo, né? Mediante os estudos que faço também. Não estou te ouvindo mais. Parou aqui. Parou, né? Então, na verdade, o objetivo é que nós, seres humanos, não sermos dependentes, e sim interdependentes. A gente precisa, sim, um do outro, mas não de uma forma dependente, mas interdependente, no sentido de que eu preciso, sim, conviver com pessoas, estar entre pessoas, mas eu não preciso depender exclusivamente daquelas pessoas. Eu posso sozinho fazer algumas coisas. E eu posso estar com aquelas pessoas porque eu quero e não porque eu preciso. Esse é o ponto.
Eu vou estar, sim, com as pessoas porque eu quero e não porque eu preciso. E se eu estou só porque eu quero e não porque eu preciso, eu vou dizer não na hora que eu não quero. Ah, mas você não vai no casamento da fulana? Não, não vou, não estou afim. Mas por que você não gosta? Não gosto, eu não estou afim. E quantos bancam esse tipo de coisa? Estou falando uma coisa boba. Tem coisas mais pesadas que a pessoa não vai ter coragem de falar que não vai fazer. Ah, mas a sua mãe está doente, você vai viajar. Nossa, você vai. Aí você passou 2 anos da tua vida juntando para comprar viagem dos Estados Unidos, e você não vai porque a tua mãe ficou doente. Depende, né? Quem vai carregar essa culpa? Quem vai bancar? Esse é o ponto também. E o que uma mãe quer? Imagina que você é a mãe. O que você quer? Você quer que o teu filho fique ou que ele vai lá se divertir, ser feliz? Depende. Se a mãe for dependente emocional, ela vai querer que o filho fique. Se a mãe não for dependente, ela fala, vai lá, meu filho, eu dou meu jeito aqui, vai ser feliz. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. A mãe dependente, não. Como assim você vai viajar e vai me deixar aqui sozinha? E aí não é todo filho que vai bancar essa culpa, tá? Então, gente, deixa eu ver o que falta aqui. Manter-se sempre vigilantes a esses padrões controladores é uma forma. Eu tenho que sempre estar atenta. Nossa, eu tô no narcisista. Nossa, eu joguei na cara do fulano. Ou então pensei, sabe? Então, assim, eu tenho que me percebendo, eu tenho que estar vigilante para quê? Para que eu não venha ter recaídas, senão volta e meia a gente escorrega e cai. E aí, qual que é a diferença de quem tem inteligência emocional? Não vai escorregar nunca mais? Vai. Mas vai conseguir levantar muito mais rápido. Vai doer muito menos. É isso que acontece. Todo mundo vai escorregar, gente, em alguns momentos. Somente quando a gente está indo para subindo de degrau. Quanto mais a gente vai tentar subir um degrau, melhorar a nossa vida, mais a gente vai escorregar. Só que aí, opa, calma aí. Agora eu já sei como é que faz para subir aqui. Caiu uma vez, a segunda fica mais fácil. E que eu já falei, o último passo é que numa terapia o codependente ele precisa confiar no terapeuta para que isso dê certo. Ele precisa confiar no profissional, por quê? Porque ele é um processo longo, com algumas recaídas, com algumas transferências, onde às vezes o codependente ele vai ter raiva do terapeuta, porque o terapeuta vai cutucar. Vocês viram que às vezes eu cutuco, né? Às vezes acho que tem uns que nem quer perguntar, para falar assim, não, vai que ela, vai que ela... Por quê? Porque esse é meu papel, eu preciso cutucar para que vocês olhem para essas sombras. Para quê? Para que através de olhar para essas sombras eu traga só luz e eu consiga, opa, é mesmo, meu, pô, agora tenho certeza que quando a colega da Elore reclamar agora, ela vai falar, ih, ela vai morrendo disso aí. Ou então, a hora que ela cansar, ela vai procurar ajuda, né? Porque é assim, gente, foi assim comigo, é assim com todo um monte de gente. É o processo. E às vezes a gente precisa passar pelo processo. Só que às vezes eu não estou dando conta ainda, eu não estou preparada, não é o meu momento, eu não estou afim, que é o que a Silvia falou. Às vezes a gente só vai para terapia, a gente só vai buscar uma ajuda quando o negócio está no extremo. Então, chega um monte de colega para mim, às vezes tem colegas que me procuram e, tipo, a outra colega já tinha falado para eu ajudar a colega 2 anos atrás. E eu falava, não, gente, ela não veio procurar ajuda, para que eu vou ajudar? Não, deixa a hora que ela... E aí a pessoa chega no burnout, aí chega num afastamento, né? CREM 4, a gente chama de CREM 4, que é o quê? O afastamento psiquiátrico, que a pessoa já chegou naquele nível. Eu já tinha visto há 2 anos atrás, já. Só que a pessoa tem que ver, porque é o quanto ela aguenta. É o quanto que ela aguenta. E é um processo lento e doloroso para poder a gente sair. É um processo que a gente vai caminhando, caminhando. Eu já estou há muitos anos. Estou bem melhor? Caio já levanto bem mais rápido? Claro. Mas vou mentir para vocês que eu não caio? Caio. Só para vocês terem uma ideia.
eu me mudei há pouco tempo. E uma das coisas que lá na infância a minha criança aprendeu é assim, minha mãe trabalhava fora. Então, toda vez que eu queria ter a atenção da minha mãe, eu ficava doente, porque aí ela ficava em casa comigo, me levava no médico, então ela ficava mais próxima de mim. Aí, eu ajeitei minha mudança, tudo, e aí nada da minha mãe falar se ela ia me ajudar ou não ia. Ela falou que ia, mas depois não falou mais nada, as coisas que lá. A adulta aqui, de 43 anos, fiquei doente no dia da mudança. Fiquei mal, gripada, fiz a mudança mal, mas a mãe veio me ajudar. Entendeu? Pegou? Que às vezes a gente fica até doente. Só que, claro, eu hoje tenho essa consciência. O que eu fiz? Sentei com a minha criança e falei, opa, parou. Quem cuida de você sou eu agora. Deixa a mamãe. Minha mãe já viajou, está se divertindo. Mas a gente cai, a gente se auto-sabota de N formas. Sem ganhar dinheiro, sem arrumar um relacionamento, sem uma série de coisas, por conta das nossas questões infantis. Só que a gente vai se percebendo nesse processo e vai cuidando. Então, assim, recuperei rapidinho, deu tudo certo depois, mas entende o processo ainda, é tipo, caramba, Kelly, depois de não sei quantos anos mexendo com isso, tu ainda caiu nessa. Aí. Só para que vocês entendam. Gente, hoje a gente se estendeu muito. Eu queria fazer como se diz, uma dinâmica, mas acho que vai ficar muito tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e na nossa próxima aula eu falo bem menos e a gente faz essa dinâmica, eu elaboro uma dinâmica mais completa para vocês, para a gente trabalhar esses movimentos de amor interrompido. Combinado? Porque senão vai ficar muito tarde para vocês, para mim também. Eu estou de férias de manhã, mas assim, imagino que para vocês já são 10 horas. Trouxe bastante conteúdo aqui. Acho que não sei o que vocês acharam, gostaram, valeu a pena. Fala, Silvia. A Silvia quer falar, diga. De repente tem mais uma dúvida bem legal aqui para trazer para a gente. Fala, Silvia, abre o microfone. Tu levantou a mãozinha, tu quer falar? Oi. Era mais para dizer assim, sobre o conteúdo, né? O quanto eu acho legal, importante. E que a gente use o grupo para fazer essas perguntas, né? Assim, para a gente trabalhar, porque a dúvida do um não pode ser a dúvida de mais alguém, né? Sim. E você, como, né, coordenando aí o grupo, eu acho que estando disposta, né, a nos auxiliar e a nos ajudar, né, a expandir mais a nossa mente para essas questões, né, e a trazer aí os narcisistas, por defender, nossos, que a gente tem todo dia, né, conosco mesmo, né, e eu acho bem importante. Eu gostaria de ter participado do início, mas estava num atendimento. Depois tu assiste a gravação, que eu falei bastante coisa, né, gente? Falei bastante conteúdo hoje. Hoje foi um aulão. E aí vamos, para a gente trazer essas questões, essas perguntas que se encaixam, que são dúvidas, às vezes, de algo. Acho bem importante, gostei bastante, menos participando um pouquinho, mas gostei bastante aí do conteúdo e da sua forma, da sua abordagem. Tá bom? Muito legal. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Essa caixinha, gente, ela é anônima. Tudo bem que eu vou ver a pergunta, mas, gente, entendam que existe, eu, enquanto terapeuta, existe um sigilo. A história de vocês, e pode falar o que for, que não vai ser nem um segredo para mim, no sentido de, tipo, nada que eu já não tivesse visto antes, tá? Até porque, como eu sempre falo, quando a gente tem um outro entendimento, a gente sabe que não existe certo e errado. A filosofia sistêmica, ela é uma filosofia amoral. Nada está em julgamento. E a gente, quando a gente vai para esse lugar de se colocar vulnerável, igual aqui eu me coloco vulnerável com vocês, eu falo para vocês as tretas da minha vida também, eu não sou perfeita. Assim como ninguém é perfeito. Não pense que o bambambam que está lá em cima, ele é perfeito também, que ele não é.
a gente vê as tretas aí aparecendo. Quando não aparece na rede social, a gente percebe. Então, assim, vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Coloquem perguntas, coloquem dúvidas. Às vezes são coisas que vocês não quiseram perguntar hoje, ou depois vai surgir depois. Então, assim, não deixem de perguntar, porque eu sempre coloco as respostas e não identifico a pessoa, tá? Então, não se preocupem que vocês não serão expostas. Até ontem, deixa eu terminar aqui a gravação, vou encerrar, só um minutinho aqui. Melhor encerrar. Vamos encerrar nossa gravação, nosso aulão hoje rendeu.